Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. Esta semana vamos ter mais uma live interessante para vocês aqui na comunidade Praticadamente. E para começar, eu te pergunto: você sabe como as terapias corporais podem regular o sistema nervoso? Sim? Não? Pois é. Imagina você que em segundos você pode diagnosticar traumas e padrões limitantes apenas observando os pés do seu cliente. E o melhor, você pode dissolver as coraças emocionais como? Com o poder do biotranse não verbal pelo método IZN. Isso não é ficção, é uma oportunidade que você vai ter aprendendo no curso do professor Irmo Neto. E sim, o nosso convidado especial de hoje é ele, Irmo Zucato Neto, que no seu curso ele vai revelar os segredos de como a fusão entre a análise dos pés, o transe não verbal e os processos cartáticos estão revolucionando o campo do bem-estar interior. Se você ficar até o final dessa live, você vai descobrir quando e onde o curso será realizado. Ah, e se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, né? Boa noite a quem vai assistir mais tarde, bom dia para quem vai assistir amanhã cedo e boa tarde para quem está assistindo à tarde. É um prazer estar aqui de novo, agradeço demais o pessoal do Praticamente por me permitir e me aturar mais uma aula aqui, né? Estou aqui para compartilhar, gosto muito de compartilhar conhecimentos e eu, assim, sou fã do canal do Praticamente porque são pessoas que se dedicam a esse propósito de espalhar conhecimento. E eu acredito que o conhecimento liberta, né? Só o conhecimento liberta. Andréia, brigadaço pelas palavras, né? Sai até lágrima, fica emocionado toda vez que você faz essas aberturas. Você está ficando de parabéns. Cada vez melhor, né? Quem pega as suas aberturas lá no iniciozinho e a de hoje está profissa. E, gente, me deram um tema bem interessante, né? Terapias corporais e o sistema nervoso central. E eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu vou começar falando da parte científica disso. Coisa que eu não dou a mínima importância, mas para algumas pessoas é de extrema importância, então vamos lá. Tem um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, do Bessel van der Kolk. Tá? E nesse livro, ele vai falar que o nosso cérebro possui duas vias. Uma via curta e uma via longa. E ele fala que a via curta é a via emocional. Exatamente, Selma, é esse livro aí. Esse livro aí mudou minha vida. Porque agora eu consigo explicar muita coisa que eu já via através desse livro, O Corpo Guarda as Marcas. E nesse livro ele vai falar o seguinte: a via curta é a via emocional, que chega até o córtex medial, que é mais ou menos aqui assim, né? Então ela não usa o córtex pré-frontal. E a via longa usa o córtex pré-frontal. Então, quando a gente fala de transe, o transe verbal, ele precisa do córtex pré-frontal ativo para a pessoa compreender os comandos que você está dando para ela, inclusive compreender as metáforas que você está fornecendo a ela. Agora, o transe não verbal não precisa do córtex pré-frontal. Eu nem uso ele. Eu uso só até o córtex medial, que é a via curta. Então eu trabalho durante o transe não verbal com o corpo, as respostas involuntárias do corpo para a mente. Mas qual parte da mente? O cérebro emocional. Nesse livro, ele deixa bem claro que as terapias atuais não surtem um efeito tão forte em transtornos de estresse pós-traumáticos. Porque os transtornos de estresse pós-traumáticos estão ligados à parte mais primitiva do nosso cérebro, que é a amígdala, o tálamo, o hipotálamo, que é a parte aqui de baixo do nosso cérebro. E para chegar nessa parte de baixo, só a parte não verbal. Porque essa parte foi mielinizada lá na infância, praticamente. E a gente usou muito ela na infância. Mas depois da vida adulta, a gente deu muita atenção para o córtex pré-frontal. Tanto é que hoje todas as técnicas que vocês ouvem, né, que é
o poder do pensamento positivo, mude seu cérebro, mude sua mente, é tudo a parte da razão. Através de exemplos lógicos, através de protocolos já bem fundamentados que, de acordo com a programação neurolinguística, vai influenciar você de alguma maneira. Mas tudo passando, fritando o córtex pré-frontal, ou do cliente ou do terapeuta, que está aplicando a técnica. Porque ele tem que estar 100% focado naquilo e racionalizando sobre o que está acontecendo. E os meus alunos se chocam quando eu viro para eles e falo assim: aqui vocês não têm que pensar nada. Não tem protocolo. Não tem fórmula pronta. Aqui vocês são vistos e veem. Vocês excitam e são excitados. Vocês sentem e são sentidos. Você vai se interconectar com o outro. E você vai simplesmente sentir o que o outro precisa e interagir com as necessidades dele. Simples assim. Aí os alunos desmontam, né? Pô, é tão simples. Mas para entender essa simplicidade tem que ler quase 150 livros. Aí você consegue ficar bom em ser simples. Mas é simples, não deixa de ser simples. Uma pessoa que tem uma capacidade intuitiva extremamente aflorada, ela consegue fazer o biotrans e aplicar com maestria. Uma pessoa que tem uma empatia saudável, né, que é gerada lá na fase da amamentação, também se dá muito bem com o biotrans logo de cara. Agora, as pessoas que não têm uma amamentação saudável, não teve uma amamentação adequada, essas têm uma dificuldade tremenda com o biotrans. Porque elas não tiveram o treino da empatia na fase que deveria ter. Que é lá na amamentação. A hora que ela tá sentindo o leite da mãe dela, que ela tá olhando pro olho da mãe dela e a mãe dela tá olhando para ela. Hoje, o que você vê? A pessoa tá aqui amamentando, muitas vezes não tem nem leite no seio, ela tá dando uma mamadeira e vendo o celular aqui. E o bebê quase morrendo, sufocado aqui de tomar leite. Que empatia ela está treinando pro filho dela? Nenhuma. Aí ela quer que seja um adulto civilizado e responsável e que aprenda a valorizar o próximo. Que próximo? Ele não sabe o que é próximo, ele nunca teve o próximo na época certa. Como é que é? Ele vai ter um conceito de próximo, mas não a vivência do próximo. E o que isso interfere no sistema nervoso central? 100%. Reich foi um dos primeiros psicanalistas a dizer que o corpo é um reflexo exato do seu inconsciente. Se você pega uma pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, o corpo dela já mostra o transtorno. Ela está tensa, o olho está regalado, qualquer barulho dela, ela entra em sobressalto, a respiração muda, ela fica... Tudo isso já são sinais do corpo que o sistema nervoso central está com problema. Mas qual parte do sistema nervoso central? A amígdala, o tálamo, que são partes muito primitivas, que estão ligadas a um negócio chamado interocepção e propriocepção, que são conceitos antigos que até hoje as pessoas não compreendem bem. Interocepção é as minhas vísceras, o meu coração. E as pessoas, por incrível que pareça, quem denuncia isso é o gaiaça, tem medo de se emocionar, porque quando se emociona, sente o coração. Tanto é que quando você leva um susto, você fala, nossa, meu coração quase saiu pela boca, tá batendo forte. Né? Quando você emociona o coração, nossa, meu coração tá palpitando. Né? Tô com frio na barriga. Tudo isso são percepções internas ligadas às emoções. E as pessoas, por não saberem lidar com as próprias sensações internas, passam a ter medo delas. E para eles é muito lógico. Eu me emociono, eu tenho elas. Então é melhor não me emocionar. Então elas entram num processo de dissociação, que é muito comum hoje na clínica. Você pegar pessoas dissociadas. O que é isso? Ela sabe que ela tem que beijar, mas ela não sente o beijo. Ela sabe que tem que abraçar, ela não sente o abraço. Ela sabe ter comportamentos sociais e as emoções sociais, mas ela não sente isso. Porque ela tem medo de sentir. Quando uma pessoa vem em uma terapia corporal, que ela começa a restaurar esses processos,
ela também começa a restaurar um negócio chamado homeostase. A homeostase, ela é uma função do nosso corpo que leva a um equilíbrio bioenergético do nosso corpo. E eu posso dizer psicobioenergético. A homeostase está ligada a um negócio chamado autorregulação. Uma pessoa que está acostumada a respirar curto, o cérebro dela tem uma parte dele que registra essa respiração curta. E quando ela vai dormir, a respiração curta continua. É o ciclo dela de respiração. Então essa pessoa dorme, mas não descansa. Porque ela continua com a respiração curta. Quando ela faz uma terapia corporal, que essa respiração desce para o diafragma e você muda um padrão respiratório, e eu estou falando uma coisa bem simples, isso já auxilia todo o sistema nervoso central e periférico. A pessoa já passa a dormir melhor. Porque a respiração dela mudou, então ela consegue aprofundar a respiração e oxigenar mais o cérebro durante o sono. Lógico, ela vai acessar melhor o sono REM. Parece ridículo, mas é uma coisa simples que eu estou falando. A couraça mais forte das pessoas hoje é a diafragmática, gente. A hora que você mete a mão ali no diafragma e começa a soltar o diafragma, que ele desce, você vê a pessoa entrar em processos catárticos homéricos. Porque ela segura tudo no diafragma. Se eu falar para vocês, prendam a respiração, vocês vão fazer assim, ó, e travar o diafragma. Vocês não travam o pulmão, não é no peito. Vocês travam o diafragma. E o diafragma, energeticamente, falando dos chakras, ele está ligado ao plexo solar, que é o mental inferior. Então, existe uma desconexão do plexo solar para cima com do plexo solar para baixo. Essa desconexão está ligada à desconexão da pelvis, inclusive, que está mais embaixo ainda. E a pelvis está ligada à nossa vivência de prazer. Aí como é que você consegue trabalhar uma dor com um prazer igual e oposto? Mas se eu não tenho acesso a essa fonte de prazer no meu corpo, como é que eu faço? Não faz, né? Só remédio. Só coisas artificiais para conseguir suprir essa carência que está ali à sua disposição. Mas a repressão educacional não deixa você acessar. Aí você olha o corpo de uma pessoa que tem repressões educacionais severas, você vê culotes e gorduras no vão da perna. Quando uma pessoa chega para mim com culote e gordura no vão da perna, eu sei que vai ser mais difícil trabalhar a autorregulação e a homeostase. Porque ela não acessa a fonte primordial de prazer. Ela tem impedimentos. E aí você fala de melhora do sistema nervoso central, fica difícil. Porque a melhora do sistema nervoso central está ligado a uma liberdade em vivenciar as experiências do meu corpo, as sensações, os sentimentos, a parte que me torna vivo no meu corpo. Mas isso está ligado também a um monte de preconceito. E Reich, quando ele fez a fórmula do êxtase, né, para não falar a fórmula correta, para a gente não ter bloqueio, mas não é êxtase, é tensão, carga, êxtase, descarga e relaxamento. Que ele chamou de fórmula da vida. Se você tem tensão, carga, êxtase, começa a descarga, você sente culpa, você não termina a descarga, não chega ao relaxamento, o ato fica neurótico. O que reforça o problema. Então, é bem interessante esses conceitos nas terapias corporais, porque as terapias corporais, ela começa a romper padrões. Padrões do que pode e o que não pode. Padrões do que é certo e errado. Padrões que fazem você voltar a vivenciar a liberdade de se autorregular. Muitas vezes, né, chacoalhando muito as crenças e os dogmas que nós já temos. Por isso que as terapias corporais ainda ficam muito à margem, né, de tudo. Porque elas são
Eu falo que elas são contra a cultura, né? Elas são contra a sociedade, porque elas rompem os padrões do status quo que nos ensinaram como certo. E assim, para as pessoas que são mais ali, né? Não, isso aí, isso aí, isso aí, elas ficam muito chocadas, né? É, no último curso, né, aproveitando que ela está aqui, e ela pode até falar um pouco sobre isso, das terapias corporais, sistema nervoso central, não no tema em si, mas o que ela vivenciou, é a Yara. Chega uma hora que ela olha para minha cara e fala assim: como é que a Meire deixa, né? Não fica tão brava com você. Porque ali na terapia corporal, você toca a pessoa, você é tocado, você abraça a pessoa, você põe a pessoa às vezes no seu colo. E como é que você vai fazer isso com uma pessoa estranha? Né? É o que a Yara quis dizer. É meu trabalho. Eu não vejo a pessoa como a idade que a pessoa tem ali, né? Eu vejo a pessoa do 0 aos 14 anos. Para mim é um adolescente que está ali, seja homem ou mulher, é um adolescente. Às vezes é um bebê. Não tem nem estrutura emocional para ser adolescente, é só um bebezinho. É enorme. Né? Tem 54 anos, mas a maturidade emocional é de um bebê. As carências emocionais são de um bebê. Não está nem pronto para acessar coisas mais complicadas ligadas à genitália. Então é por aí. Se você puder falar um pouquinho, Yara, esse choque da terapia corporal seria importante aqui para o pessoal compreender um pouco quando ela vem para uma terapia como biotranse, por exemplo, que é bem essa parte do corpo para a mente, né? Irmo, foi desafiador, porque eu venho das terapias mentais, sou terapeuta, e exatamente isso que eu queria ver, como é que o corpo consegue se reprogramar e saber qual é o trauma, qual é a dor implícita, sem verbalizar. Esse era o grande mistério que me levou até o seu curso. E realmente saí de lá sem dúvidas do processo de autorregulação estimulado através das couraças, através dos chakras, através dos toques, através do olhar para a reação que o corpo está trazendo e acolher essa reação e tratar essa reação. E aí eu percebi que na segunda, na terceira sessão, a pessoa não tem mais essa reação. Já foi tratado ali, já ficou ali. Outra coisa também que me surpreendeu é o poder da primeira sessão, que dura o quê? Dependendo ali, uns 40 minutos, de tirar as cócegas de uma pessoa. Porque as cócegas nos pés é uma coisa que a pessoa traz a vida toda, não gosta nem que a pessoa toque no pé dela, nada. E depois de 40 minutos, ela não tem mais cócegas nos pés. E isso não volta, isso já virou. Então, realmente foi incrível. E assim, só para vocês terem uma ideia, a Yara, ela já é terapeuta, foi o que ela falou, ela já trabalha com isso, e ela conseguiu colocar o biotranse dentro da técnica que ela já utiliza. Então, assim, o biotranse eu trago como base o seguinte: não é para você abandonar o que você já tem e começar a usar o biotranse, não, é para você pegar o biotranse e integrar o que você já faz. Porque ele se conecta com tudo. Né? Então, a Suzy mesmo, né, ela trabalha com a parte da barra de axis, e eu falei para ela, falei, olha, durante aqui, ó, aqui você pode aplicar a barra de axis já, porque a pessoa já está em estado alterado de consciência. Aplicando a barra de axis, você vai ter um ganho maior da sensibilidade da pessoa, porque ela está com hipersinestesia, ela está com hipersensibilidade aflorada. Então, tudo que você fizer vai estar em exponencial em termos de melhora. E a Suzy falou, poxa, eu não tinha me tocado disso. Eu falei, pode. E, assim, o biotrans, ele se conecta com tudo. Por isso que eu mudei o nome. Né? Antes era hipnose não verbal. Então eu era muito restrito. Eu tinha que falar de termos técnicos, eu tinha que falar de termos cientificamente comprovados, como muita gente gosta. Eu não podia fugir daquilo. E hoje com o biotrans não verbal, não. Eu posso falar de forma, né, macro sobre tudo relacionado ao estado alterado de consciência e às exclusões de neurose via processos cartáticos, que estão à base do processo do biotranse. As pessoas morrem de medo, a Lilian deu uma aula maravilhosa outro dia e ela até comentou sobre a abreação e acredito que vai ter uma aula mais profunda sobre a abreação aqui no Paraná praticamente. O biotranse trabalha com a abreação o tempo inteiro. Eu estava mostrando outro dia um vídeo de uma sessão de uma aluna, um rapaz que está me ajudando hoje lá, que é evangélico. Ele, a hora que viu, ele falou assim, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa do terapeuta.
Falei, não, não é só uma reação do corpo, é uma linguagem do corpo. Não, isso aqui é o demônio. Falei, não, não é. Isso aqui, eu desligo o demônio, é só colocar a mão no peito, você desliga o demônio rapidinho. Né? Mas as pessoas têm muito medo da abreação. E a abreação nada mais é do que uma linguagem corporal ligada à autorregulação e à busca da homeostase. É quando o corpo começa descargas vegetativas, né, neurovegetativas, inclusive, de rompimento de padrões de tensões, para que ele consiga restaurar ali todo o processo natural de fluir, de sentir, de se interconectar com o meio ambiente, com o outro e com ele mesmo. O corpo é sábio. Assim, tem pessoas que entram muito fácil em transe. Nossa, tem uma lá que eu só chegar a olhar para ela, ela já cai. É óbvio, porque o inconsciente só quer uma desculpa para poder entrar em cena. Não é poder do terapeuta isso, não é do hipnotista que tem o poder mágico de olhar e a pessoa cair, não, é o poder da pessoa que está desesperada, o inconsciente está desesperado que ela entre nesse estado para poder fazer um pouquinho da autorregulação. É o corpo que está pedindo, né? É que há 8 anos atrás eu comecei com essa história da hipnose não verbal e eu quis me aprofundar nisso. E eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando. Os pés me ajudaram muito, né? Através das torções, calos e tudo mais que eu vi nos pés, eu consegui achar os pontos das couraças no corpo. E é óbvio que me ajudou bastante. Mas a linguagem não verbal eu tive que aprender na marra. De sessão em sessão. Não tinha ninguém para me ensinar. Eu fui aprender homeostase, autorregulação, sistema nervoso simpático e parasimpático em 2019, que eu comecei a ouvir mais essas conversas. E o que é simpático? O que é parasimpático? O que isso influencia no que, né? E eu já sei tanto, agora eu tenho que saber mais coisa. E aí você começa a descobrir que não é bem assim, né? Mas, que nem o sistema nervoso, ele tem luta, fuga e congelamento. Todo mundo sabe luta e fuga. Mas e o congelamento? O congelamento está ligado ao processo de dissociação do corpo. Que está ligado a traumas. Que é muito bem falado no livro Corpo Guarda as Marcas. E por incrível que pareça, eu estava até falando que eu não aguento ficar sem mexer na apostila, né? E aí o que acontece? Eu estava a fim de colocar, eu só não vou colocar nessa vez, porque eu tenho que refazer a apostila inteira, porque eu fiz um erro lá e acabei apagando o arquivo base. Então eu tenho que pegar o arquivo que está lá e restaurar. Mas a próxima apostila vai ter como um complemento a parte do Kama Sutra. O Kama Sutra foi o primeiro livro escrito que fala da linguagem corporal não verbal, que traz conceitos de observação de reações involuntárias do corpo. O Kama Sutra ensina a pessoa, não as posições que vocês veem lá, não é isso é o de menos. O Kama Sutra é o primeiro livro que trabalha a interconexão nesse momento entre duas pessoas e que você sinta a temperatura da pessoa, que você perceba a mudança da temperatura da pessoa durante o processo ali, que ela está ficando mais excitada, que você perceba os movimentos involuntários que estão ocorrendo no corpo dela, que você perceba a respiração, como é que a respiração está mudando, se a respiração está mais profunda. É o primeiro livro que fala assim, a respiração mais rápida e mais profunda é um bom sinal. Por que a respiração mais rápida e mais profunda é um bom sinal? Porque significa que o corpo está pedindo mais oxigênio. Com mais oxigênio, maior o potencial de vivência do prazer. Pois aí o corpo vai ter como ter combustível para vivenciar aquilo. Então ele já traz conceitos de ritmo, conceitos de limite, porque ele já fala ali no Kama Sutra que se você ultrapassar o limite daquele corpo, o corpo vai reagir e vai se defender. E o ato acabou. O que ele está falando ali é conceito de resistência.
que a gente vai ver em psicanálise. Como você não ultrapassar o limite que gera resistência e intolerância. Gente, esse livro foi escrito no século IV. E a pessoa que escreveu esse livro, ela trouxe conceitos que a gente trabalha hoje em terapias corporais. E que muitos terapeutas nem sabem que existem. Uma pessoa do século IV, que não tinha acesso a nada de tecnologia, conseguiu chegar a essas compreensões de forma empírica, observando os processos das pessoas. Olha que maravilhoso isso. E ele não só conseguiu chegar a isso, como colocou isso escrito para os outros também conseguirem. Ele compartilhou esse conhecimento. E pouca gente leu o Kama Sutra, porque acha que é um livro de ensinar posições eróticas, e não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Esse livro é muito mais profundo que tudo isso. Esse livro traz a base do que eu utilizo no biotranse. Que é o quê? Buscar prazer e evitar o desconforto da pessoa enquanto ela busca o prazer. Através do acolhimento. Então, assim, o que tem a ver as terapias corporais com o sistema nervoso central? Tudo! Tudo! As emoções e as sensações você percebe no seu corpo. E elas são processadas no seu cérebro. Regule o corpo, você regula as emoções, você regula o seu cérebro. E você adquire maturidade emocional através do seu corpo. Uma pessoa que nunca tomou um tapa na cara e nem sabe que tapa na cara é uma ofensa social, para ela, cara é igual a qualquer outra parte do corpo. Agora, o conceito social nos fala que um tapa na cara é extremamente ofensivo. O biotranse não verbal joga esses conceitos fora. Porque pele é pele. Emoção é emoção, e você pode sentir a emoção tanto na pele do rosto como na pele do braço. E assim a gente vai desconstruindo todo o processo de má formação emocional do corpo para a mente. Lilian, acho que o que eu tinha para falar era isso, né? E estou aberto aí a dúvidas, perguntas, questionamentos e críticas. Bem, pessoal, aproveitem para tirar as dúvidas e perguntar. Porque, apesar que nós já tivemos uma bela conversa introdutória aqui no off, você que está aí assistindo a gravação não sabe como é bom entrar no ao vivo, porque a gente conversa muito antes e depois. Às vezes a gente até atrasa a gravação por conta disso, né, irmão? Mas a gente conversa coisas, às vezes, que o YouTube não nos permite no off, né? Mas aqui vai ficar gravado para você rever e tirar algumas dúvidas, né? E lembrando que o IRMO tem esse curso maravilhoso. Gente, o curso do IRMO tem que estudar, hein? Ele dá uma listinha assim de 3 folhas de nome de livros para que a gente leia antes do curso. Quase que humanamente, quase não, humanamente impossível ler antes do curso, mas a gente tenta, né? E aí um pouquinho do conhecimento de cada um, a gente chega lá na aula e tem uma grande aula, porque é muito maravilhoso isso, né? Trazer os conhecimentos aí junto com o que o IRMO nos fornece aí, nos presenteia, né? Então, quem tiver perguntas, fique à vontade para fazer. Alguém? Irmo, e eu gostaria de compartilhar, pela experiência que eu passei de fazer o curso, que eu fui movida pela curiosidade e eu aprendi muitas coisas lá e vivenciei, experienciei, que mudaram a minha forma de me comunicar com as pessoas, de olhar para elas, de ver as micro-reações delas numa simples conversa e de encarar a vida de uma outra maneira, de uma forma mais leve. Tive a grande experiência de ter uma autorregulação do sono, onde antes eu precisava dormir muitas horas por noite e ainda às vezes acordava quebrada. E agora eu durmo muito bem, acordo muito disposta. Nos primeiros dias mesmo após o biotranse, eu dormia pouquíssimas horas à noite, cheguei até a ficar preocupada,
Mas aí conversei com o Irmo e o Irmo falou: tá acordando bem? Tá acordando disposta? Tô. Ele falou: então tá tudo certo. Então eu quero deixar aqui registrado que não é só o aprendizado de um curso, eu vou lá para aprender. Não, é uma modificação no nosso jeito de olhar para outro ser humano e no nosso jeito, no nosso modo de encarar a vida. Isso, Assim, obrigado, Yara, pelas palavras, e assim, tudo vai do quanto você está disposta, né? Eu falo muito o seguinte, o biotranse, ele é uma técnica, mas a eficácia depende muito do quanto a pessoa está disposta a abrir mão de si, né? Porque a partir do momento que eu desconstruo o meu ego, eu estou aberto a aprender coisa nova. Mas enquanto eu manter o meu ego forte, eu não vou estar aberto a nada, né? Os pés colados, assim, a pessoa que chega para a sessão do pé colado, os dedos tudo grudado, eu sei que não, eu posso falar, posso fazer, pode acontecer, e a pessoa vai sair de lá do mesmo jeito que chegou, né? E aquela pessoa que já chega com o pé mais abertinho, com os dedos mais flácidos, ela consegue ter mais possibilidades ali de melhora mais rápida. O que eu falei para você é simples: respeita, aprenda a perceber o seu corpo. Se você está dormindo poucas horas, mas está acordando bem, está acordando disposto, está acordando com. Tá tudo certo. O seu corpo está precisando de menos horas, porque se você pegar e medir o seu sono, você está ficando mais tempo em sono REM. As pessoas tem que dormir 8 horas. Depende. Se você tem a facilidade de entrar em sono REM, você dormiu 3 horas, você praticamente dormiu igual uma pessoa que tem que dormir 8 horas, que fica entrando no sono REM picadinho. Né? É a qualidade, não a quantidade que manda. E as pessoas não se tocam disso, né? Então a qualidade do sono manda muito mais do que a quantidade de sono. E tem dia que você fala, pô, meu corpo tá quebrado, preciso ficar mais. Agora você sente seu corpo. E as pessoas falam assim, nossa, eu tô com dificuldade de acordar, eu não tinha isso. Sim, agora você sente o cansaço do seu corpo. Não foi o biotranse que causou o cansaço. O biotranse causou em você a capacidade de sentir o cansaço que você não estava querendo sentir, por causa de um processo dissociativo. Né? A gente não cria nada, a gente só traz à tona o que já existe. na verdade, a gente acaba percebendo que a terapia corporal, ela realmente influencia muito no sistema nervoso e de forma positiva, né? Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa vê como negativo, porque ela vê, mas eu estou dormindo muito, eu estou dormindo pouco, mas na verdade não é isso. É como você está percebendo isso. Qual o resultado que você está tendo disso, né? É bem interessante isso que você trouxe aí, trazer essa percepção, né? E, assim, quando a gente fala de terapia corporal, tem muito preconceito, né? E, claro e evidente, quando você vai para o curso do IRMO, eu posso falar que eu já fui, né? Algumas vezes, você não só aprende na prática, como você pratica, né? Tanto como terapeuta, como paciente, assim, né? Você é atendido e você atende. E você vê outras experiências. Você vê, o IMO gosta muito de misturar técnicas, mostrar como as técnicas interferem, como pode ser usado. E isso daí traz um grande aprendizado e um grande crescimento para a gente, terapeuta, e também para a nossa vida pessoal, como a Que nem Yara no falou. módulo. Que nem a Lilian, não sei se a Marisa tá aqui ainda, não sei se a Marisa Tá, tá. tá, sim. A Lilian e a Marisa fizeram o módulo 2, por exemplo. Né? E a Marisa, no módulo 2, ela estava possessa comigo. Porque ela estava chamando de Mister Irmo, né? Porque eu estava quebrando tudo que ela acreditava, assim, né? De mistificação. E por quê? Eu mostro técnicas e o que essas técnicas fazem. É simples. E o que está por trás dessa técnica é relacionada à inter e propriocepção. Né? E as pessoas, quando não sabem explicar, elas jogam para isso é quântico, isso é energético, isso é aquilo, porque elas não sabem a real explicação. Mas quando começa a compreender a explicação, vem aquele. Né? Seria até ficar lembrando que era só energético. Né? Agora ficou chato. É mais ou menos, gente, quando o módulo 2, a sensação de vocês, é a mesma sensação que eu senti fazendo o curso do Bruno Oliveira, de mentalismo. Como pode, Né? né? É a mesma sensação que eu tive
né? A hora que você Gente, faz o olha curso só, do o Irmo Bruno. nessa aula, eu não vou estar presente, mas ele vai estar terrível, porque ele está fazendo o curso do Bruno. Ele vai trazer mais coisa aí. Olha, eu só fico imaginando, depois vocês me contem aí. Inclusive, a próxima reunião, nossa, semana que vem, dia 4, é para trazer, para nós fazermos uma roda de conversa falando das terapias, a importância dessa dinâmica que o Irmo proporciona na aula dele de prática, do terapeuta participar, de falar das outras terapias, né? Então, assim, é bem interessante isso, né? Na próximo encontro nosso, vamos fazer uma roda de conversa trazendo esse aspecto muito importante. E, assim, e o mais importante é perceber como a terapia corporal faz diferença. Por que eu estou falando? Porque tem terapeutas que trabalham muito com a terapia verbal, né? E na própria terapia verbal, você pode estimular seu atendido, seu cliente, a fazer terapia corporal e outras dinâmicas que vão funcionar como terapia, não é isso, Igor? Dinâmicas Exatamente, diferentes, né? exatamente. Uma coisa não exclui a outra nunca, né? São integrativas. Eu acredito muito nessa parte da integração de tudo, né? Quanto mais assim você tiver de conhecimento e puder integrar ali naquele momento para com o outro, melhor para o outro, melhor para você também, né? Porque no biotranse não é uma pessoa que está em processos, é você e a pessoa que estão no processo. Ela melhora, mas você também melhora. Por isso que é tão gostoso, né, para o terapeuta fazer a sessão do biotranse, porque ele interage e se interconecta ali, e ele sai melhor do que ele chegou, junto com o cliente que também sai melhor do que chegou. Então os dois saem bem, né? É uma terapia que eu mostro para vocês a importância de se entregar ao outro. Porque como é que você quer que o outro se entregue a você se você não se entrega a ele? É ilógico. E Aí a sim gente você vai. precisa. É, porque E a daí gente você ouve aquela conversa da capa do mago, a figura de autoridade. Aí sim você precisa de tudo isso. No biotranse, não. A gente vai percebendo, como terapeuta, que o processo da pessoa que atende também é o nosso processo, né? Que é um crescimento. E o terapeuta que ele se entrega a isso, que ele percebe isso, ele vai também perceber aonde ele precisa fazer terapia e ele vai procurar a terapia correta para o momento dele e vai crescer também. Porque uma estatística que não é muito falada é que tem muitos terapeutas que acabam adoecendo ou morrendo cedo porque o terapeuta não faz terapia. Ele só aplica. Quantos terapeutas eu conheço que já conheci um caso que eu faço em todo mundo, mas eu não faço em mim. Ou eu não costumo fazer, não costumo. Há quanto tempo que eu não faço uma terapia? Né? Quer dizer, é muito importante, gente. É muito importante vocês fazerem. Às vezes eu vejo muita gente perguntando o Irmo, quem é que faz em você? Irmo, e o que você está fazendo? E o Irmo, né? O Irmo também faz, ele faz as terapias de acordo lá com a necessidade. A gente percebe, né? Eu também faço em mim, e assim nós vamos fazendo as experiências, né? A Marisa é uma aí que está sempre fazendo terapia, ela faz nos outros e faz. Ela foi no Egito há pouco tempo agora, passar por uma experiência aí também, né? Fazer terapia no Egito? Mais ou menos, Ela né? queria hipnotizar a pessoa, ela queria hipnotizar a pessoa lá na pirâmide de Queops. Exato. Irmão, olha, vamos. Só... Tá. Ô, Mori, antes da gente finalizar aqui, fala um pouquinho sobre as suas terapias, Mori. Eu ouvi você falando no Instagram, você tem umas técnicas muito bacanas também. Oi, Se apresenta aí pro pessoal. meu nome é More e eu sou estrangeira, por isso eu estou aqui. Conheci o Irmo porque ninguém nunca na vida falou sobre o meu ser. Minha mãe, ela falava que desde que eu tenho uso de consciência, eu nunca deixei ninguém encostar o meu ser. Você pode ver, pode olhar, mas nem me fala dele e muito menos encosta. E eu achei, para mim isso era normal, mesmo sabendo que para outras pessoas não. Eu mostrar o meu ser, falar para alguém, vem e olha, era uma coisa muito íntima. Então, na minha cabeça, na minha intuição, pé é igual a genitália. Mas eu não entendi isso de forma consciente até escutar o mestre, já te chama de mestre, entende? E só com uma fala, eu pratico, quem fala que faz terapia, autoterapia, eu vivo em uma constante autoterapia. Se eu tenho a dúvida de perguntar, é possível viver em um autotranse, porque eu sinto que eu vivo
em um autotranse que eu acesso cada vez que eu preciso, saio, entro, até falei para o Irmo, meu mundo, não sei como explicar, agora eu vou entender um pouco mais. E eu trabalho com a bioneuroemoção, é a psicobiologia emocional, e a gente acaba trazendo a consciência de como a nossa percepção pode afetar o nosso estado emocional e, consequentemente, o desequilíbrio de todo o nosso corpo. E claro que não é com todo mundo que a gente pode falar sobre energias, mas eu percebo tudo como energia. Interessante. Obrigado, Mori. E a gente, vocês não têm noção, a Mori, ela mandou a foto do pé pra mim, falou, que vergonha! Eu falei, não, tá normal. Se ela olhasse meu celular, é só foto de pé, né? Quando eu passo aqui pra mostrar alguma coisa, eu quero ver achar uma foto, vai pé, não é essa, pé, não é essa, né? E o que você falou tem total sentido. Os dedos dos pés e as genitálias estão conectadas no córtex maxilofacial. Ninguém consegue chegar ao êxtase sem mexer o dedo do pé. O dedo do pé vai fazendo... A hora que a pessoa chega... Né? Você vê os dedos mexerem. Agora, quando é dissociado, não mexe. Mas quando é real, a pessoa está sentindo e vivenciando o processo, os dedos mexem. Então é bem bacana isso que você falou, né? Faz sentido. E, gente, brigadaço por vocês estarem aqui comigo e, né, até a próxima. Obrigado novamente ao canal do Praticadamente por me permitir estar aqui, E, né? irmão, você precisa falar quando e onde vai ser, né? Ah, sim, o próximo curso, gente, vai ser no primeiro final de semana de fevereiro, dia 6, 7 e 8, aqui em Campinas. E por que que o curso de biotranse tem que ser presencial? Porque vocês têm que sentir. Como é que eu vou dar um toque? Eu posso dar uns conceitos, a teoria, mas se vocês não sentirem, não vivenciarem, vocês não vão entender a profundidade do que eu falei. Infelizmente, não dá para eu passar essa profundidade ali do processo online, não tem como. Né? O biotranse trabalha com todos os sentidos: cheiros, sons, toques, sabores. Sabores, sim, tem coisa que eu enfio na boca das pessoas. E quem vier nesse, vai ter um gelzinho que a Carol deixou comigo lá, entendeu? A gente vai continuar fazendo teste com aquele gel. Eu gostei dos testes com o gel. Gel e estado alterado de consciência, gente, vocês não têm noção o que esse gel faz. É coisa maravilhosa. Então, assim, nesse curso vai ser bacana, porque o Fábio Peloso vai estar com a gente, já confirmou a presença. A Carol Degani vem também, ou no sábado, não sei, ela não sabe se consegue fazer sábado ou domingo, ou se ela vem só no domingo para dar a palestra e ficar com a gente lá. Mas vai ter a palestra de novo, uma palestra legal sobre sexualidade, né, e tudo mais. E assim, a turma que está vindo vai ser bem, bem incrível, né? Tem bastante gente nova chegando. E vai ser bem bacana, tá? E espero encontrar os velhinhos aqui, né? Espero que a Yara consiga ali resolver os problemas para estar aqui comigo também, né? Uma pessoa que faz parte da trupa já, né? Chegou e já conquistou o espaço dela. E assim, obrigado novamente a todos vocês que estão aqui comigo até agora e obrigado a vocês que assistiram depois a gravação, tá? Quero agradecer novamente ao Praticamente por tudo, né, que vocês me ajudam aqui. E tamo junto. E esse ano vai ter de novo a imersão Viver Sem Bloqueios. Vai ter muita coisa legal aqui no canal do Praticamente comigo e com todos nós ali, né, vivenciando coisas diferentes esse ano. 2026 está só começando e está começando muito bem. Um beijo no coração de todos vocês. A Marisa queria falar alguma coisa, o som dela tá muito baixo, não estava dando para ouvir. Quer falar, Marisa, antes do André encerrar? Quero recomendar assim, muito o curso do Irgo, o nível 1, nível 2. E assim, é uma grande família que se reúne ali, é muita diversão junto com aprendizado. A gente fica assim, não dá vontade de vir embora no domingo. Fica assim, né, Lilian? A gente que participou, assim, Verdade. dá vontade de mais lá, sugar mais esse homem que sabe muito, e ele nos passa tudo isso. E ele está se desmerecendo que não consegue fazer online, porque ele aplica super bem online. Eu já senti ele em Campinas, eu aqui em Joinville, como eu não entro em transe, eu de sentir e mudar meus exames de laboratório, né, irmão? Que eu te falei aquela vez. Então, assim, é incrível. É um curso assim que eu mais gosto de fazer, é esse do Irmão. Pena que é tão longe. Não, eu estava almoçando com a Yara
né? A gente almoça todo mundo junto, né? Eu almoço junto com vocês. E a Yara vira e fala assim pra mim. A gente fala, falei, pô, aí a Marisa, você conhece a Marisa, tal, não sei o quê. Ela falou assim, eu virei pra Marisa e falei assim, Marisa, qual o melhor curso que você já fez? Ela falou assim, o do Irmo, se você puder fazer, faça. Eu falei, pô, obrigado. A gente põe a sementinha e vê, ó. A Yara, até a gente treinou juntas, né, Yara, aqui, e foi, assim, muito bom. Saímos, assim, as duas muito bem. E nós somos pequenininha nessa técnica toda. Eu me considero pequena ainda. Gente, vamos lembrar que a Marisa e a Yara estão no sul. Sim. O curso é em Campinas. Né, André? Gente, eu tava falando isso outro dia. Eu tenho mais clientes fora de Campinas e alunos fora de Campinas do que em Campinas. Eu não sou conhecido em Campinas tanto quanto eu sou conhecido fora de Campinas. É muito louco isso. Né? Tem gente da Austrália que é minha cliente e aqui em Campinas. Mas é assim. Mas o importante é que estamos divulgando. TikTok está a 1000, pelo que eu já vi. Todo dia lá. Instagram. E sempre tu tens assim, ó, muito para nos passar. E a gente toda vez fica aqui babando contigo. Obrigado, gente. Obrigadão. Beijo no coração de vocês e que a Marisa falou é verdade. A gente é uma grande família e eu me conecto muito com meus alunos, né, com as pessoas que fazem parte do meu ciclo e estamos juntos sempre. É isso aí. Bom, e outro detalhe, né, irmão? Não tem hora. O curso não é tal hora, tal hora. Vai ficando. Dá mais um pé aí. Deita aí. Não, gente, assim, ó, eu sempre falo, né? O curso começa na sexta-feira às 18 e acaba às 22. Só que na sexta já acaba meia-noite, né? Aí no domingo, no sábado, também começa às 9 e acaba às 20. E aí meia-noite a gente vai embora, né? Aí no domingo, é para começar às 9 e acabar às 20 também. E aí, às 11h30, o pessoal vai embora, entendeu? Isso quando não tem as pizzas depois no tal canto lá. Exato. O Mário tá querendo fazer churrasco? Já queria fazer paella já. Falei, puta merda, não vai ser. Mas aí já vai ficar para depois do curso, né? Senão o pessoal nem volta mais. Quer dizer, no domingo, se fizer algum churrasco, alguma coisa dessas, daí não volta à tarde pro curso. Né? Não, falar pra você, gente, é muito bom. Eu me divirto em cada turma, né? Eu falo que cada turma é especial e, assim, cada turma do meu curso é igual às sessões que eu faço. Eu falo que não existe uma sessão igual a outra, porque uma sessão, ela começa, tem o seu desenrolar e termina nela mesma, né? Então, uma sessão nunca é igual a outra, e uma turma nunca é igual a outra. Cada turma tem a sua egrégora, cada turma tem a sua personalidade, e é muito gostoso compreender isso, né? Não querer enquadrar todo mundo na mesma caixinha, e vivenciar esses processos diferentes, e deixar eles serem diferentes por serem, né, como são. É muito gostoso. E é isso que é legal, né? Essa vivência, né, que a gente acaba tendo. Bom, Irmo, obrigado por ter falado aonde vai ser e quando vai ser, né? E a gente está aqui, então, encerrando mais essa live maravilhosa aqui. Espero que vocês tenham gostado com as explicações todas do nosso professor aí. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que teremos por aí. E nessa próxima segunda-feira, vamos ter uma live extra sobre os conhecimentos psicoterapêuticos que os alunos e professores devem saber antes de entrar em sala de aula. E vai ser com o Fernando Dias, tá ok? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao professor Irmo Neto, a todos que estiveram aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.